Olá, pessoal, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria de redação para aqueles que querem efetivamente desenvolver uma redação que aprova. É muito legal estar aqui com vocês. É o nosso encontro sempre às quartas-feiras, né, para a gente tirar dúvidas, para esclarecer, às vezes, alguma questão de estrutura, alguma coisa de conteúdo. É o nosso momento de fazer leituras de redação, muitas vezes redações com notas acima de 800 pontos, 900 pontos, às vezes, redações com abaixo de 300 pontos, 400 pontos. Tudo serve de exemplo para que a gente possa copiar ou não cometer os erros de alguém, tá bom? Copiar os acertos, né, e não cometer os erros de alguém. E sempre é bom ver as redações, então por isso que as nossas aulas sempre têm um exemplo de redação. E hoje nós vamos apresentar aqui uma redação de uma aluna do Método 1000, a Karina, que nos cedeu gentilmente, aí permitiu a publicação da redação dela para o Brasil inteiro. Eu sempre falo, gente, a gente tem o Brasil inteiro aqui, né? Inclusive, coloquem aí, muita gente nos acompanha nas nossas aulas de redação e não falam de onde são, então coloca aí para que eu possa saber de onde vocês são, tá? E agora eu quero conversar sobre a redação da Polícia Civil do Paraná. Contudo, eu quero compartilhar com você aqui algumas informações que servem também para a PM Paraná, porque é a mesma banca, tá? A Karina está respondendo aqui agora no meu Telegram. Uma banca que faz redações bem interessantes, um pouco diferente das demais, então você precisa ir para sua prova sabendo qual que é a estrutura e como que você precisa se apresentar o seu texto efetivamente lá no dia da banca, no dia da sua prova, e também serve para quem vai fazer outros concursos, porque eu tenho algumas dicas aqui sobre para você diferenciar aí o que é tema, o que é o eixo temático, né? O que é o título, como que você faz o título quando pede título. Então a gente vai trabalhar algumas questões aqui. E conforme os concursos forem se aproximando, você pode nos acompanhar aqui, porque a nossa rotina será de lives constantes, falando sobre as bancas de concursos de uma forma geral. Então, a gente trabalha o geral, trabalha o específico e trabalha sempre uma redação. Então, hoje a nossa redação é da PCPR, com uma dica daquelas que eu imagino que vai aparecer na prova, e o eixo temático Segurança Pública e Saúde. Bom, então, esse eixo temático Segurança Pública e Saúde vale para todos os concursos aí da segurança pública, visto que nós tivemos aí muitos assuntos atrelados à segurança pública e à saúde no ano de coronavírus, que foi 2020, e também continuamos em 2021, infelizmente, tá? Infelizmente. Então, por isso, nós vamos conversar sobre esse eixo temático. Galera que está no Instagram, nós estamos também transmitindo aí pelo YouTube, beleza? Bom, então vamos lá conversar um pouquinho sobre a redação da Polícia Civil do Paraná, pensando, na verdade, primeiro, de uma forma geral, na banca, a UFPR-FUNPAR. Você já fez algum concurso da UFPR-FUNPAR? Se sim, escreve aí, fala aí como que foi a sua experiência na redação, tá? Se sim, compartilha. Mas se você nunca viu uma redação da UFPR-FUNPAR, tá? Vou mostrar aqui para você uma temática, tá? Então, esse aqui eu fiz um print da discursiva deles e eles colocaram assim, ó, os gráficos abaixo relacionam aspectos sociais e econômicos que evidenciam a desigualdade de gênero, bem como a diferença entre a população branca e a população preta ou parda do Brasil. E aqui, o texto motivador que eles colocaram foi um texto, na verdade, em gráfico, né? Um texto que você vai ter que fazer uma leitura imagética. Inclusive, os nossos alunos vão trabalhar aqui, já tiveram aula sobre como fazer leitura de gráficos, como fazer leitura de infográfico, né? Então, essa aula já está dentro da plataforma do Método 1000, mas eu vou explicar algumas questões aqui para você. Então, nessa questão aqui, né, da UFPR, ela com base nesses gráficos, nesse infográfico, ele colocou assim, ó, a taxa de frequência escolar do ensino médio, aí homens e mulheres, né?
vendo aqui que as mulheres têm uma frequência maior, né, no ensino médio, elas estudam mais tempo. A proporção de adultos com o ensino superior completo, então a população branca é maior do que a população preta ou parda, e as mulheres também são as pessoas, é o gênero, né, enfim, que tem o maior número de diplomas de ensino superior, né? Isso tanto entre a população branca e a população preta ou parda. As mulheres têm mais, né, ensino superior, contudo, né, nós temos aqui a população branca que tem muito mais. Mas do outro lado, depois eles mostram aqui, ó, o tempo dedicado aos afazeres domésticos. Então, nós temos aqui, olha, num total, né, a população, as mulheres, né, têm um tempo maior dedicado aos afazeres domésticos. A população branca é menor, as mulheres, do que a população preta ou parda. Depois, as diferenças salariais são bem grandes, né? As mulheres aqui é R$ 1.764, enquanto a média salarial do homem é R$ 2.306. E aí eles vão para a representação política na Câmara, aqui 10,5% dos deputados da Câmara, né, são ocupados por mulheres, somente 10%, tá? E os cargos de gerência nas empresas, somente 37,8% das mulheres ocupam espaço em gerência de empresas, enquanto 62% dos homens estão nesses cargos. O que a gente já tira disso aqui? Que as mulheres, apesar de estudarem mais, tá, por mais tempo, terem aí uma porcentagem maior de diploma de curso superior, enfim, os homens ainda ganham mais, dedicam um menor tempo nos afazeres domésticos e também tem aí os cargos, né, aí de chefia, né, tanto na política quanto nas empresas, é menor, né? E aí a UFPR-FUNPAR colocou esses tópicos aqui, tá? Esses tópicos para o aluno desenvolver a sua redação. Ele colocou assim, ó, escreva um texto refletindo sobre o que os gráficos mostram, tá? Seu texto deve... E aí os alunos às vezes perguntam assim, professora, como que eu sei se é um texto expositivo, se é um texto argumentativo, se a banca não coloca, se ela não mostra se é uma... Né, se ela não deixa explícito isso, ou escrito isso. E aí eu sempre falo assim, olha, você precisa ver os verbos, né? Você precisa entender a proposta. A UFPR, ela pode, lá no dia da sua prova, colocar um tema só e não colocar os tópicos. Mas as últimas provas discursivas que ela fez nesse formato aqui, ó. Ela colocou os tópicos de redação, tá? Então, ela pede o seguinte, ó, o seu texto deve contextualizar o assunto. Bom, todo aluno Método 1000 vai começar a redação contextualizando o assunto, porque eles aprendem isso, né? Vocês aprendem isso, então você já sabe que você precisa, mas para algum perdido que nunca estudou redação direta, aqui a banca já está orientando, olha, você tem que contextualizar o assunto. Depois, ela pede, seja autônomo, ou seja, deve trazer informações para um leitor que não tenha tido acesso à imagem, ou seja, ele está pedindo para você explicar essa imagem, tá? Então, explique a imagem. Depois, apresentar um posicionamento baseado nos dados apresentados. Isso significa que a banca quer, ela está exigindo de você o uso dos dados apresentados nos gráficos. Ela exige isso de você. Então, quando você tem aquela dúvida, mas professora, eu posso usar os dados dos textos motivadores? Nesse caso da UFPR, é obrigatório, tá? Você sempre pode usar, desde que você utilize aqueles dados com as suas palavras. Mas nesse caso da UFPR, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Ele está mandando você fazer isso, está no comando da redação. Então, você tem que seguir exatamente o comando da redação. Inclusive, lá no dia da sua redação, quando você ler esses tópicos aqui, eu estou olhando aqui para o lado porque minha tela está aqui, tá? Eu sei que você está aqui, mas minha tela está aqui, eu estou olhando aqui o que está escrito. Então, assim, quando você estiver fazendo a sua prova, inclusive, e terminar a sua redação, você volta para essa proposta, lá quando você estiver no rascunho, e veja se você cumpriu tudo que eles mandaram. Porque se você não cumprir tudo que eles mandaram, a sua nota vai reduzir. E tudo que a gente não quer é que a sua nota reduza. Num concurso concorrido como esse, todo pontinho é válido e é bem desejado, tá? E depois ele fala, mencionar os dados extraídos dos gráficos. Nesse caso aqui, a redação solicitada era para ter entre 8 e 12 linhas. No seu concurso, são 25 linhas. Cuidado, tá? 25 linhas, não pode colar, tá? Não pode 5 linhas.
tem que aprender. A Karina tá aí, a Karina, a nossa aluna, que nós leremos a redação dela hoje, né? Vou mostrar a pontuação. A redação, para quem não está sabendo, dentro do grupo do Método 1000 do Telegram, eu semanalmente, ou quase diariamente, eu passo algum tema de redação para os alunos, né? Aí mostrando a banca e tal. E daí a Karina fez a proposta de redação que eu solicitei aqui para a UFPR Unpar, e a redação dela, que como prêmio, né? Não dá para ler a redação de todos, mas como prêmio, a redação dela será lida hoje, tá? Bom, então, assim, dentro dessa temática, vamos começar do começo, né? Como que você interpreta? Primeira coisa que eu te peço, eu gostaria que você, se você quiser escrever aqui no chat, fique à vontade. Se você quiser tornar a nossa aula dinâmica para você aí, a primeira pergunta que eu peço a você é: qual é o assunto dessa redação proposta pela UFPF Unpar, tá? Que já foi feita a proposta. Enquanto você pensa, eu já coloco para você, olha, o assunto está dentro de um grande eixo temático que você estudou, que é o eixo temático sociedade. Tá? Esse assunto está dentro do eixo temático sociedade. Então, você olha o gráfico e essa é a primeira coisa que você tem que pensar lá no momento da sua prova. Eu não posso fugir do tema. Qual é o eixo temático que está essa proposta? Aí você fala assim, tá, identifiquei o eixo temático. O que eu lembro desse eixo temático? Tá? Isso é uma questão interessante. Bom, então, o assunto dessa redação é a desigualdade da população brasileira. Esse é o assunto. A desigualdade. Por que eu estou falando isso? Mas, professor, não é sobre a mulher? Calma. O assunto, ele tem um significado mais amplo. Tá? Ele é mais genérico, e ele, a partir desse assunto, ou seja, desses eixos temáticos, então, o eixo temático é o assunto, é a questão genérica, e dentro desse eixo temático é que nós temos o desdobramento de temas. Tá? Então, por exemplo, o que é um eixo temático, o que é um assunto? O assunto é cidadania, é ecologia, é educação, é política, né? Todos são assuntos, não tem uma delimitação. Então, esse é o assunto. O assunto da proposta é a desigualdade da sociedade brasileira. O aluno Método 1000 sabe discorrer sobre desigualdade da sociedade brasileira, porque em várias propostas de redação do curso tem para tratar justamente sobre essa desigualdade, porque é um assunto que é a coluna vertebral das discussões sociais do Brasil. Então, todo aluno que quer fazer uma redação que aprova precisa necessariamente entender que o Brasil é um país desigual e tem que saber transportar essa discussão para sua redação. Tá? Agora sim, qual é o tema dessa redação? Agora a gente já sabe qual é o assunto: a desigualdade na sociedade brasileira. Porque o assunto é a questão mais geral. Qual é o tema dessa redação? O tema é desigualdade de gênero. Tá? Desigualdade de gênero é o tema que a UFPF Unpar cobrou do aluno nessa prova. Tá? Então, o tema, para você que às vezes fica perdido sobre tema, e o que é o tema, o que é o assunto, então o tema é o recorte do assunto. O assunto é a grande discussão, e o tema é o recorte. Tá? Então, ele acarreta necessariamente um ponto de vista. Esse tema, ele precisa que você coloque um ponto de vista, e esse ponto de vista, obviamente, dá margem à discussão. E é a discussão que muita gente, tá? Que muita gente não consegue desenvolver. Essa discussão. Como que eu vou desenvolver essa discussão? Bom, para você que está treinando, a prova é daqui uns dias, você precisa treinar o máximo que você puder até o dia da sua prova. E eu vou te dar algumas dicas do que você tem que fazer antes de começar a sua redação. Tá? Então, o primeiro passo para você fazer uma redação que aprova sobre desigualdade de gênero, no caso aqui no Brasil, que é a nossa proposta aqui, você que está treinando é fazer o quê? Uma boa pesquisa, né, sobre o tema, escrever baseando-se num senso comum. Quando eu falo senso comum, é aquela visão geral da população, fará com que você tenha menos pontos. Tá? Não que você vai perder pontos, mas talvez não seja tão legal a sua redação. Tá? Por isso, quando você estiver fazendo sua pesquisa, veja quais são os principais dados, pesquisas sobre o tema, que levem em consideração fatos históricos, dados estatísticos, entre outras formas que comprovem o seu repertório. Tá? Então, para você entender bem isso, é sempre legal você pegar o que os especialistas falam sobre o assunto. Vou dar uma dica: roube as ideias dos especialistas, porque ele sempre traz uma reflexão interessante. E essa reflexão você fala assim: olha, essa reflexão é interessante para eu defender lá na minha prova.
tá? Então, isso é muito legal você fazer enquanto você está se preparando. Às vezes os alunos perguntam assim, professor, antes de eu fazer a minha redação do eixo temático, eu posso fazer uma pesquisa? Deve fazer uma pesquisa. Você tem as aulas dentro do curso, mas você deve, porque isso vai enriquecer ainda mais o seu repertório sociocultural, tá? Então, depois que você fez isso, você tem que pensar sobre o assunto, tá? Você fez a pesquisa e você fala assim, tá, então, agora no nosso caso aqui, o que eu penso sobre a desigualdade de gênero no Brasil? Você vai fazer essa reflexão. Qual é a sua visão sobre o assunto? Né? Então, ainda que escrever só com base no senso comum seja um problema, claro que escrever sem originalidade também é. Então, é necessário você mostrar sinais de que foi você mesmo que criou o texto, né? E de que você não se baseou em uma redação aí sobre desigualdade de gênero pronta. Tem várias na internet, né? E, às vezes o aluno pede assim para mim, professora, manda um esqueleto da redação para concurso tal. Eu não mando, e eu já falo que não mando, porque o aluno método 1000 é um aluno independente. Ele não se agarra no esqueleto. E sabe por quê? Porque se porventura, lá no dia da prova, você não lembrar do seu esqueleto de redação, você vai ficar nervoso e não vai conseguir aplicar. A ideia é que você vá tranquilo fazer a redação, porque você entendeu a estrutura da redação, você sabe como ela funciona. Fica muito mais fácil. É como dirigir. Quando você dirige sabendo, entendendo aquilo como faz parte e é tranquilo, você domina o carro e não é o carro que domina você, você dirige sem pensar. Quando você está fazendo a autoescola, você dirige com aquele medo, porque você está pensando em todos os passos. Então, se você for fazer uma redação pensando no esqueleto, você está com medo, tá? Bom, então vamos lá. Então, não gosto de esqueletos, para quem às vezes me pergunta ali. Por isso que é importante você dialogar, muitas vezes, a sua opinião com a opinião de um especialista e tudo mais, tá? Tá perguntando aqui, você também prepara para concurso? Preparo para concurso, é essa que eu faço, né? Agora, muitos alunos também pedem assim, se você, aluno método 1000, ainda faz aí 30 dias, 60 dias que está fazendo o curso, ou fez o curso há um tempo e voltou agora porque os concursos reabriram, né, já tem as datas marcadas, enfim, por algum motivo, você ainda tem dificuldades para colocar as suas ideias no papel, tá? Eu indico que você faça um esquema antes de começar a escrever. Tá? Escreva numa folha de rascunho mesmo o seu ponto de vista sobre o assunto, não na redação. Mas fala assim, eu penso tal coisa. Escreve, porque ela deverá estar visível já na sua introdução. Então, você coloca ali no papel e você fala assim, como que eu vou transformar essa ideia na minha redação? O ato de escrever te ajuda. Né? Então, ela tem que... Lembrando, né, que a sua ideia, o que você pensa sobre aquilo, ou seja, a sua tese, ela tem que estar presente na introdução, e será, inclusive, a partir da tese que você vai desenvolver todo o texto. Uma vez me perguntaram assim, professora, eu posso fazer a tese no final? Eu posso escrever a redação e depois fazer a tese? Não, porque como você vai escrever a sua redação se você não sabe qual é o seu posicionamento? O teu texto vai ficar bem esquisito, tá? Então, é comum, inclusive, que as pessoas comecem defendendo algum ponto de vista já no início do texto, mas termine falando de outro assunto. Tá? No domingo passado, nós tivemos um aulão ao vivo sobre redações, eu li várias redações, trouxe algumas para o ao vivo, e assim, é muito comum, a pessoa começa falando sobre um tema e termina falando de outra coisa, né? Um outro ponto de vista, eu tenho que cuidar disso, tá? Porque você tem que ter em mente que o assunto do seu texto não pode ser modificado ao longo do seu texto, você tem que pegar uma trajetória e seguir nele totalmente. Então, você, o que você vai fazer? Minha posição sobre sobre esse tema é esse. Escreva qual é a posição, tipo, em uma palavra, e aí você vai defender no primeiro parágrafo do desenvolvimento um tópico frasal, e no segundo parágrafo de desenvolvimento o outro. Não fica divagando, porque você vai fugir do tema, você vai se embananar e vai estragar a sua redação. Tá? Depois que você fez isso, depois que você tem que fazer o quê? Depois que você definiu a tese, você vai definir os argumentos utilizados para defender a sua tese. Então, se for possível, você diversifica os tipos utilizados, como um filósofo, algum dado científico, enfim, tá? Então, lembre-se de fortalecer os argumentos utilizando dados, pesquisas, opiniões de especialistas sobre o tema. Então, dessa forma, você vai demonstrar que você está conectado com os mais diversos assuntos, ainda mais nessas bancas que gostam de cobrar temas de atualidades.
tá? Com o tempo, pode... E aí tem uma questão, né? Lá no dia da prova, o tempo é seu inimigo. Eu sempre falo isso, o tempo é seu inimigo. Você tem que treinar ao longo desses tempo que você tem para treinar com um cronômetro do lado. É necessário isso. Coloca o cronômetro do lado para você entender que você não tem 4 horas só para fazer uma redação. Você tem 40 minutos, 1 hora e meia no máximo. Tá? 1 hora e meia no máximo. Então, assim, você tem que já olhar, ver qual é a sua posição, já coloca lá, escolha os seus argumentos, que você tem maior facilidade de defender. Não vá criar coisas que você não consegue defender. Já pensei, eu sei discutir isso e sei discutir isso. E aí você vai dar preferência para aqueles que você tem mais dados, que você tem mais pesquisas para comprová-los. E nesse tipo de texto, inclusive, é essencial que a sua produção tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Não se esqueça disso, tá? E agora eu vou te mostrar o que essas partes devem ter. Eu vou te falar aqui algumas questões de partes, tá? Então, vamos lá. Olha só. Se porventura pedisse título, eu coloquei um título aqui para você, só para eu não esquecer de falar sobre título. As provas da UFPR-FUNPAR não pedem título, tá? Não, assim, não é comum. Se porventura pedirem, aí você coloca, tá? Mas só se estiver explícito na ação. Você não coloca título, por favor, tá? Não coloca título e se pedir título, não pule linha. Escreva o título e já na próxima linha, eu sei que não fica bonito, você está acostumado na escola, você colocava o título, daí pulava uma linha e começava a redação. Não se faz isso nos dias de hoje, nos concursos. Portanto, não pule linha, tá? Então, essa é a minha sugestão de título, tá? O título, por quê? Porque o título, ele precisa trazer curiosidade. O título precisa indicar o que você vai falar, mas trazer uma curiosidade. Então, aqui, ó, a minha sugestão para essa temática era novo século, velhas desigualdades. Nós estamos no século XXI, um século novo, mas as nossas desigualdades são antigas, né? São ainda do século XX, XIX, etc, etc, tá? Então, na introdução, para você não fugir do tema, você vai ter que fazer aquilo que a banca pediu. Isso em qualquer redação, tá? Você tem que contextualizar dentro do assunto, tá? O assunto, você já sabe, é desigualdade de gênero. E a contextualização, claro que eu fiz aqui rapidamente, tá? Com certeza tem outras formas bem mais inteligentes, inclusive, de fazer, mas só para você entender aqui, ó. A luta pela igualdade de gênero começou em meados dos anos 60, quando ocorreram diversos movimentos sociais e de direitos humanos, como de negros e das mulheres. Esses movimentos levantaram bandeiras de igualdade de oportunidades e ruptura de barreiras preconceituosas que excluíam as minorias. E aí, na sequência, você vai colocar o quê? A sua tese, né? A sua tese, e você pode apresentar os argumentos que você vai desenvolver ao longo da sua redação. Isso seria a sequência dessa introdução, tá? Agora, eu vou dar para você, vou colocar aqui uma dica que aprova, tá? Essa dica é importantíssima você levar para sua prova, é uma dica de ouro da Prof. Carla, tá? Independentemente da sua opinião sobre o assunto, é importante apresentar de forma consistente por meio de dados e argumentos relevantes. Apoie-se nos textos oferecidos na proposta da redação e procure enfatizar uma postura mais humanista, sempre humanista, tá? Sobre o assunto, fugindo de clichês e comentários irrelevantes, tá? A banca não quer saber de verdade qual é a sua opinião, assim, tipo, aquela opinião que você fala lá no bar com seus amigos, essa opinião, dessa forma, a banca não quer saber. Você tem que ser um aluno, um candidato a um cargo público, né? Uma pessoa que tem conhecimento sobre atualidade, sobre ciências. É por isso que você está aqui, porque você quer ganhar repertório sociocultural para você não mostrar achismos na sua redação, tá? Então, como eu falei na introdução, é importante você contextualizar o problema abordado, já mostrando a sua visão sobre o tema. Então, como a proposta fala sobre desigualdade de gênero na sociedade brasileira, não é interessante defender, por exemplo, pontos de vista que não admitam a existência do problema no país. Você pode pensar assim, no seu íntimo, talvez. Ah, professora, eu acho que não tem desigualdade de gênero no Brasil. Você pode até achar, mas como a banca mostrou que tem, o ideal é que você siga a defesa dela, tá? Então, sendo assim, sempre verifique se a sua tese está conectada com o comando da proposta, tá? Lembre-se de que nesses textos você não deve supor que o leitor, que o seu examinador sabe sobre o assunto a ser tratado, tá? Ou seja, você tem que deixar explícito
todos os elementos textuais necessários, inclusive ele coloca isso na proposta de redação. Então, você, como eu falei, você tem que seguir à risca o que eles mandam ali. Então, você tem que escrever de forma pensando que o leitor não sabe o que você está escrevendo. E pode ser útil, inclusive, você pensar que o seu examinador é uma pessoa que não é o corretor de verdade, que é uma pessoa lá da sua casa, sua mãe, sei lá, entendeu? Seu pai, a tia, a avó que mora lá no interior, tá? O teu texto tem que fazer sentido para essa pessoa também. E é comum que os alunos, inclusive, comecem com citação de filósofos famosos, tá? Entretanto, para contextualizar, se você quiser ser beneficiado por esses filósofos, você tem que fazer uma relação real com o tema, não é só colocar citação por citação, colocar por colocar, não vai adiantar, tá? Quanto maior quanto mais genérica, vamos dizer assim, a sua situação, a sua citação, menor valor ela terá para sua redação. Agora, se a citação for ali na raiz do problema da sua discussão, aí vai ficar legal, vai enriquecer e vai ficar bem interessante a sua redação. Então, você tem que se livrar também, uma outra questão, uma dica de ouro que eu quero dar para você, tá? Para o FPR Funpar, é para você fugir de jargões, tá? Expressões como na sociedade contemporânea, inclusive os alunos do Método 1000, a galera que chegou agora, a nova turma, já aviso de antemão. Não escrevam redações com frases assim, na sociedade contemporânea, prof não gosta e eu vou comentar e vou dar chinelada lá, tá? Ou, no mundo atual, também não gosta, as bancas não gostam, porque todo mundo escreve isso. O aluno que faz uma redação que aprova, um aluno Método 1000, faz uma redação com expressões melhores, tá? Porque essas expressões, assim, ó, na sociedade contemporânea e no mundo atual, não tem significado algum, tá? Então, qualquer termo que possa ser dispensável não precisa ser utilizado na redação. Eu sempre falo, tem que ser claro e objetivo, tá? Por isso, você precisa evitar palavras que apenas enchem linguiça no seu texto e você tem que optar por aquelas que mostrarão melhor aquilo que você acredita, de uma forma concreta, tá? Agora, no desenvolvimento, o que você tem que apresentar no desenvolvimento? Ser autônomo, ou seja, tem que trazer as informações para o leitor que não tenha tido acesso à imagem que você teve. Você tem que entender isso, né? Apresentar um posicionamento baseado nos dados apresentados, é isso que a banca colocou para você. E mencionar dados extraídos dos gráficos. Isso foi o comando da redação. Você vai ter que fazer isso necessariamente. Então, no desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos para o seu ponto de vista seja verdadeiro, você vai mencionar os dados extraídos do gráfico. Caso você utilize citações diretas, identifique-as com aspas, né, mostrando aí quem é o autor da frase. Dessa forma, você vai evitar que o seu texto né, seja aí a cópia, né, de alguém. Apresentar um posicionamento baseado nos dados apresentados, como diz o comando, tá? Como você deseja convencer o leitor, é importante embasar os seus argumentos com dados, pesquisas, opiniões de especialistas. Deixa eu ver aqui, ó, a Laís, isso não quer dizer que eu não posso utilizar um esqueleto, né, prof? Não, se você quer utilizar um esqueleto, tudo bem, tá? Eu só acho que não é legal, tá? Porque as bancas conhecem esqueletos, os examinadores conhecem esqueletos de redação. A menos que você tenha feito um seu original e tal, que não sei o quê. Mas pegar esqueleto da internet e aplicar lá na redação, ele vai receber várias assim. Então, não é legal, tá? Uma redação com uma nota que aprova, uma nota alta, foge do esqueleto, tá? Bom, também eu quero falar aqui que você não pode esquecer que seu texto tem que ter coesão, ou seja, as partes precisam estar conectadas entre si, fazendo com que o leitor, que o examinador da sua prova identifique o seu texto, né, e as etapas do seu texto. Então, tem que ter uma ordem lógica, progredindo. Eu sempre falo assim, falta progressão no texto. Se você recebe uma redação que eu escrevo, falta progressão, é porque as ideias não foram desenvolvidas ao longo do texto, né? Você começou falando uma coisa, daí você não concluiu aquela ideia, e aí ficou inconclusa, né? Outra questão, não tangencie o tema, né? Se a redação é dissertativa sobre desigualdade de gênero no Brasil, você tem que individualizar ao máximo essa discussão para o país, tá? Você pode até citar outras desigualdades, né, que não seja de gênero, né? No caso aqui, até daria para falar sobre desigualdade racial associada,
tá? Mas deixe sempre claro que você estará retratando o problema brasileiro, o problema de gênero brasileiro e suas particularidades. Então, da mesma forma, aqui falando sobre isso aqui, evite argumentar sobre outras minorias. A proposta não é sobre minorias como refugiados, como homossexuais, religião dos afrodescendentes, também são minorias. Também daria para discutir as desigualdades dessa galera, mas não é o que a redação está pedindo. Então, se você fizer isso, você será penalizado por tangenciamento de tema. Tanto é que no nosso ao vivo, né, no nosso ao vivo de domingo, eu inclusive li um texto que o aluno fugiu completamente do tema, tá? A Débora está perguntando sobre a nova turma, ela foi fechada? As inscrições estão abertas até sexta-feira, tá? Até sexta-feira. O Leandro falando aqui, realmente tem que contextualizar, se posicionar e responder os comandos que são pedidos. Exatamente, tá? Quem tem interesse no curso do Método 1000, gente, é www.metodomil.com.br, tá? Entra lá, tem um vídeo explicando quantas redações, como é, etc, 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 tá bom? Outra questão que eu quero te falar, tem que tomar muito cuidado com a coerência e a coesão, tá? Para você fazer um texto que aprova, ele tem que ser coeso, tanto é que isso está lá no edital da sua prova. Isso significa que todas as partes têm que estar bem amarradas. Assim, você não dará a impressão que você está escrevendo sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Às vezes eu leio algumas redações assim, que o primeiro parágrafo fala uma coisa, o segundo outro, o terceiro outro, aí o aluno fala assim, mas não era para responder os tópicos? Sim, é para responder os tópicos, mesmo numa expositiva. Se você está estudando para fazer PRF, PF, que eu também ensino você a fazer uma expositiva, mas independente de ser expositiva ou argumentativa, o teu parágrafo tem que ter conexão um com o outro. É exigência da banca, coesão e coerência. Como que você me escreve um parágrafo falando uma coisa, o outro, não é legal mesmo. Então, você tem que usar os conectivos, os alunos do Método 1000 já aprenderam a usar conectivos simples. Agora eu vou falar, nós usamos outros, mais complexos às vezes, mas conectivos simples que você conhece, como portanto, entretanto, sendo assim, uma vez que, desse modo. Isso são conectivos essenciais para a coesão da sua redação. E também é interessante, como eu falei, seguir a mesma linha de raciocínio. Se você acredita, por exemplo, que mulher não combina com política, e é por isso que somente 10% da representação da Câmara é composta por mulheres, você não pode colocar lá sobre a cota mínima de candidatas para a solução de um problema, né, que existe ali, a cota mínima de 30%. Você não pode defender isso, porque daí você está defendendo a cota mínima, mas está falando que mulher não combina com política, tá? Então, você não pode se contradizer. Claro que eu coloquei aqui um exemplo tosco, mas para você entender aí o que você não pode fazer. E na conclusão, tá? Você viu que na proposta não tem nada falando sobre conclusão, como é que você vai fazer a conclusão. Mas aí eu tenho que fazer a conclusão no UFPR FUNPAR, prof? Precisa. É uma discursiva, é um texto dissertativo. Textos dissertativos têm introdução, desenvolvimento e conclusão, independente da banca, tá? Então, para você concluir o seu texto, você tem duas formas legais mais simples, mais comuns de terminar o seu texto. Uma delas é apresentando uma proposta de intervenção, que para resolver os problemas apontados durante o seu texto, ou uma síntese. Ou seja, você faz um resumex daquilo que você falou ao longo do seu texto, mas não copiando o texto anterior, tá? Obviamente, tá? E um dos maiores cuidados, inclusive, que você tem que ter ali é de você não colocar uma proposta de intervenção que vai ferir os direitos humanos ou que vire crime, né? Alguma coisa que é criminal no Brasil, tá? Também cuidado com os discursos de exclusão, tá? Você não tem que propor ideias que aumentem ou que eliminem, ou que alimentem as desigualdades ou a exclusão social. Tem que cuidar disso. Às vezes o aluno coloca uma proposta de intervenção que aumenta a desigualdade social. Está falando sobre desigualdade e vai lá e aumenta. Então, não pode. Então, evite propor que as fronteiras, por exemplo, sejam fechadas ou que as mulheres têm que ser segregadas, por exemplo, tá? Você também não tem que atacar nenhuma minoria, né? Seja étnica, de gênero, qualquer minoria. Tem que ser coerente, como eu estou falando aqui o tempo todo, ou seja, a conclusão tem que ser coerente com todo o texto que você escreveu. Se você quer fazer a redação sobre esse tema, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo de Telegram dos alunos, mas você pode entrar nesse site de pesquisa, tá? E resolver essa questão da UFPR. Você pode treinar respondendo essa questão aqui, que vai ficar interessante, tá? Vai ficar interessante. E eu até mostro a fonte aí onde você pode buscar ainda mais
mais assuntos, tá? Bom, mas agora nós chegamos no momento esperado, que é o bizu sobre o tema da PCPR. Prof, qual é o tema da PCPR? E eu vou falar para você aqui uma das minhas sugestões. É claro que dá para fazer uma lista de 20 assuntos, mas não é a minha proposta, porque eu sei que você não vai fazer 20 assuntos. A prova está aí. Então, eu refinei alguns temas, e um dos temas é esse aqui, tá? A segurança pública brasileira em tempos de coronavírus, tá? Em tempos de coronavírus. E aí, então, eu vou te apresentar alguns dados, aquilo que eu chamo de repertório, tá? De repertório sociocultural, e eu trouxe alguma coisa que eu tirei aqui, inclusive, do site da própria Polícia Civil do Paraná, que eles colocaram assim: a Polícia Civil do Paraná realizou ações de combate a crimes em todo o estado. Policiais civis seguem seus trabalhos para garantir a segurança dos cidadãos, que em grande parte permanecem em suas casas, contribuindo para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, você já sabe como que a Polícia Civil do Paraná esteve presente ali na pandemia. Então, as investigações dos crimes ocorridos antes do crime de prevenção, período de prevenção, perdão, ao novo coronavírus, continuaram normalmente. Assim também os crimes mais recentes estão sendo investigados. O que foi, Hugo? Que o Hugo falou Jesus aqui, tá? O Antônio está perguntando, para PRF no parágrafo, eu farei uma live falando só sobre PRF, tá? Hoje a nossa live é só para o FPR Funpar, tá? E aí e o que eles fizeram depois? Isso foi logo no começo da pandemia. Depois eles viram, não dá para fazer um atendimento normal. Aí a Polícia Civil do Paraná, juntamente com a Celepar, tá? Quem não é do Paraná, saiba que a Celepar é um centro, né, de tecnologia de informação e comunicação do Paraná. Então a Polícia Civil mais a Celepar desenvolveram uma solução que possibilitou o registro pela internet de boletins de ocorrência, tá? Referentes a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, falando ali da Lei Maria da Penha, e também de estelionato, tá? E ali na página da Polícia Civil do Paraná, eles colocaram aqui o que eles estavam atuando, o que eles mais atuaram durante o período da pandemia. Então, foi investigação da violência contra crianças e adolescentes, violência contra a mulher, tráfico de drogas, homicídios, crimes contra o patrimônio, entre outros. Então, essas foram as principais atuações da Polícia Civil do Paraná. Lembrando aqui, que quando você for desenvolver a sua redação, seu repertório sociocultural tem que estar nas 3 partes da redação dissertativa e argumentativa. Então, na introdução, que é a primeira frase, né, da introdução, é chamada de estratégia de abertura. Então, ali você vai usar seu repertório sociocultural. Depois, no desenvolvimento, no embasamento dos argumentos, onde são indicados apenas 2 argumentos, como eu sempre falo. Façam 2 parágrafos de desenvolvimento. A sua redação tem que ter 4 parágrafos. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. E a conclusão com a proposta de intervenção, também chamado aí de fechamento da redação, certo? Então, é assim que você vai apresentar o seu repertório sociocultural. E agora eu vou apresentar a redação da Karina, tá? A tarefa deles foi a tarefa do dia 1º de 2021, e eu coloquei esse texto no grupo dos alunos e pedi para eles continuarem, tá? Então, eles tiveram essa introdução, todos fizeram o texto com essa introdução, e eles tiveram que desenvolver os seus argumentos depois. Então, dizia assim: discutir segurança pública e seus desafios em tempos de pandemia remete a alguns aspectos centrais. Por um lado, isso é conectivo, tá? Por um lado, a redução sem precedentes da circulação de pessoas nas ruas, decorrente das medidas de isolamento social. Levanta dúvidas sobre como serão afetados os índices de criminalidade dentro e fora do ambiente doméstico. Por outro, cabe avaliar como a atuação policial tem se adaptado aos novos riscos representados pela exposição ao vírus. Afinal, trata-se de um serviço essencial que não pode parar, tá? Então, aqui era o que os alunos tiveram que continuar. Esse foi o texto base deles, tá? Não era texto de apoio, era a introdução que eles tiveram que apresentar. E aí, a Karina, que tirou aí uma nota muito boa, tá? Daqui a pouco eu falo, ela continuou o texto dela assim, ó. Primeiramente, é preciso ressaltar que a pandemia impactou os índices relativos à criminalidade no Brasil. Com o menor número de pessoas nas ruas, os crimes patrimoniais tiveram considerável redução.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, os roubos aos transeuntes, por exemplo, caíram 35% no primeiro trimestre de 2020. Contudo, o cenário relacionado à violência doméstica é divergente, uma vez que, com o isolamento social, houve a intensificação da convivência familiar. Assim, no Paraná, constatou-se, né, o aumento das denúncias via canal 190 em quase 8%, já que a grande maioria dos casos de agressões domésticas a mulheres e crianças ocorrem dentro de casa por seus parceiros ou parentes mais próximos, tá? Muito bem, né? Tá? Depois eu vou fazer o comentário geral. Depois do terceiro parágrafo, ou seja, no segundo parágrafo dela, né, o desenvolvimento, o segundo ponto que merece destaque é a adequação do trabalho policial frente a essa crise sanitária, pois o efetivo policial, ao contrário da população em geral, continuou nas ruas, né, em contato direto com o vírus. Nesse sentido, a Polícia Civil do Paraná, por exemplo, restringiu o atendimento presencial nas delegacias, priorizando somente situações emergenciais e de flagrantes. E ainda disponibilizou no mês de junho a possibilidade de registro de ocorrências de violência doméstica pela internet. Já as polícias militares reorganizaram as escalas de serviço, unificando o efetivo dos batalhões de áreas especializadas, de modo a espaçar os turnos de serviço sem reduzir o número de policiais nas ruas. Logo, com essas mudanças, foi possível preservar o efetivo sem descontinuar o serviço público, mesmo durante a pandemia. Tá lindo, viu, Karina? Parabéns. Aí, olha só, depois ela termina a redação dela. Isso é a aluna Método 1000, gente. Aluna Método 1000 reescrevendo e brilhando para o Brasil inteiro. Olha lá. Dado o exposto, percebe-se que a pandemia... Pode se pronunciar aí, Karina, se você quiser aí no chat. Dado isso, conta aí pra gente quanto tempo você demorou para fazer essa redação, por favor. Dado o exposto, percebe-se que a pandemia impactou a segurança pública tanto quanto a saúde e economia, exigindo uma readaptação por parte dos estados e municípios. A melhor forma de adequação é a informação, repassar à sociedade quais os canais para registro de boletim de ocorrência e atendimento ao cidadão, além de enfatizar por meio da mídia os números para a realização de denúncias, já é uma estratégia eficaz, a fim de minimizar os desafios que essa situação atípica trouxe consigo, tá? Esse foi o texto completo da Karina, né? A Karina, aluna Método 1000. Então, eu vou mostrar aqui para você, nossa, a minha organização aqui cobriu, mas olha só aqui a correção da redação dela, linha por linha, né? Então, na linha 2 ali eu coloco onde faltou a vírgula, ruas, vírgula, os crimes. Na linha 4, né, também ali a vírgula, a mesma coisa, né, os roubos. Depois, os pontos foram muito bem desenvolvidos e estão muito bem organizados, como vocês viram aí, né? Está efetivamente organizados os pontos pela Karina. As informações e dados trazidos foram pertinentes à argumentação, ela continuou na linha de raciocínio da introdução, e a proposta de intervenção foi muito bem elaborada, com a conclusão também se mostrando muito eficaz e objetiva, redação aí com a nota 960, tá? 960, a Karina disse que levou 1h30 quase. 1h30, né? 1h30 é o máximo, hein, Karina? Tem que daí até o dia da prova dar uma sua dor para ver se você consegue reduzir esse tempo aí. Gente, é isso. Termino aqui a nossa aula da UFPR Funpar. Compartilhem essa aula, né? Essa aula vai ficar disponível por 24 horas, depois ela sai do ar e fica somente dentro da plataforma dos alunos do Método 1000, tá? Então, aí, se quiser participar, se quiser tirar alguma coisa de informação a mais, tem que rever essa aula ainda hoje, ou nas próximas 24 horas, tá bom? Gente, na próxima, eu estou reorganizando a minha vida aqui, mas talvez eu venha amanhã às 19 horas. Fica ligado nos meus canais aí de comunicação com vocês. Os alunos do Método 1000 recebem ali no e-mail e no Telegram. Os demais tem que buscar ali nas redes sociais, no Instagram. Mas talvez eu venha amanhã aqui falar um pouco mais sobre redação. Se não, caso contrário, né, conversamos e aí fica acompanhando que eu vou me apresentar para vocês o máximo possível para levá-los até a aprovação no modelo de redação que aprova, certo? Gente, um grande beijo e até a próxima!